Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Sejam todos bem-vindos, é sempre uma imensa satisfação, nós da AME Maranhão, estarmos presentes aqui em nossos canais de mídia, tanto no canal de YouTube quanto no canal do Facebook da AME Maranhão, sempre lembrando aos irmãos que nos assistem, tanto encarnados quanto desencarnados, que vocês podem acessar os nossos vídeos a qualquer tempo, bem como podendo se inscrever e curtir os nossos vídeos e transmitir para os seus contatos a nossa rica programação já presente. Hoje nós temos uma grande novidade, meus irmãos. Nós estaremos inaugurando um novo quadro nos nossos ciclos de atividades do YouTube da AME Maranhão, que é o quadro de saúde mental, que será coordenado por nossa querida Patrícia Rose. Gostaria de que, antes de nós podermos começar as nossas atividades, como já é praxe nossa, possamos fazer a nossa prece inicial, e para tanto nós temos uma pessoa que é extremamente querida por todos nós, e que vai nos dar o prazer, a alegria e a honra de fazer a nossa prece inicial, que é o Dr. Carlos Frias. Dr. Frias, por gentileza. Então, para quem desejar, que fechemos os olhos e vamos nos acalmar e nos equilibrar junto com a espiritualidade superior que nos acompanhe mais esse trabalho, rogando os bons pensamentos, as boas intuições, os bons fluidos, de forma que nós possamos trabalhar da melhor maneira, que nós possamos escolher as melhores palavras, que nós possamos organizar nossos raciocínios, organizar nosso trabalho de forma a ser mais produtivos e assim chegando ao máximo possível de pessoas. Dessa forma, e novamente pedindo esse auxílio à espiritualidade superior, pedimos a permissão para o início dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Depois da oração de nosso sempre presidente Carlos Frias, eu gostaria de passar a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Patrícia Rose, pediatra com especialização em saúde mental, que vai ser a coordenadora não apenas do nosso encontro de hoje, como de todas as mesas redondas da nossa de saúde mental da AME Maranhão. Teremos hoje como convidados o doutor Carlos Frias, a doutora Ildete Marim, a doutora Kerly, a nossa querida Tati, que vai estar junto aqui conosco, e este que vos fala. Doutora Patrícia, por favor. É um imenso prazer estar com todos e poder inaugurar mais uma fase em nosso trabalho dentro da nossa querida AME, para poder contribuir com todos que nos escutam. E esse trabalho nasceu de uma preocupação nossa com os problemas que nós vemos decorrentes dos conflitos existenciais que muito se têm mantido presente em nossos consultórios. E como nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que busca a valorização da vida, sempre a preocupação com a prevenção ao suicídio, e como eu sempre achei que o suicídio ele é a culminância dos nossos conflitos existenciais. E conflitos existenciais todos nós temos sempre, fazem parte da nossa vida, da nossa evolução num planeta de provas e expiações, que é o que nós vivemos. Então, falar de suicídio, eu acho que não seria adequado, porque ele já é o ápice, como eu falei, dos nossos conflitos. Então, o que nos motiva a criar essa roda de conversa sobre saúde mental é trazer à baila esses conflitos existenciais, as nossas preocupações como um todo, que nós sempre temos observados nas nossas rodas de conversas de amigo, nos nossos consultórios, porque como médicos nós também temos os momentos de investigação diagnóstica que sempre passam por conflitos
psíquicos e emocionais. Assim sendo, hoje, nós estamos com os colegas da AME, com a primeira roda de conversa, para mostrar que todos nós, mesmo sem sermos especialistas em saúde mental, nos abraçamos frequentemente com questões que militam nessa área, né? Então, o que é que nós falamos de transtornos mentais? Por que ela não vai abordar explicitamente os transtornos mentais? Porque os transtornos mentais, eles são rótulos que a medicina coloca em pessoas que estão funcionalmente disfuncionais. Não quer dizer que nós outros não tenhamos transtornos mentais. Só que, quando eles não se mostram de uma forma que atrapalhe o nosso dia a dia, o nosso funcionamento como ser, eles não são, então, nós não somos rotulados. Mas nós, em maior ou menor grau, somos ansiosos, temos algum grau de depressão, de tristezas mais profundas, de alegrias, às vezes, que escondem quadros que não são autênticos, né? Então, tudo isso passa pelas questões de saúde mental. Então, quando nós adoecemos, a doença, na maioria das vezes, elas são sinais, são manifestações daquele quadro psíquico que não está bem resolvido. Ou melhor, ele não foi resolvido. Então, essa doença que nasce na mente, ou melhor, no espírito, porque nós somos conhecedores da realidade espiritual, então é uma doença que ela vem como uma manifestação, um incômodo, alguma coisa que não está bem colocada para nós, é uma insatisfação, e aí, então, por não conseguirmos elaborar essa insatisfação, ela começa a se depositar no nosso corpo físico. De outras vezes, elas se manifestam como quadros psíquicos, quadros emocionais. E que por nós acharmos que frequentarmos o psiquiatra é um demérito, a gente vai a qualquer médico, menos ao psiquiatra. E hoje eu queria desmistificar, na verdade, o que seria um transtorno mental, o que seria uma patologia mental que muitos de nós apresentamos e muitas vezes desconhecemos o quadro, tá? Então, nós estamos numa fase de transição planetária. Nós espíritas hoje escutamos falar muito de transição planetária. E consoante a isso, nós estamos vivendo um período de pandemia e que também já ouvimos e recebemos nas nossas redes sociais manifestações de reuniões mediúnicas nos mostrando que o planeta está vivendo uma nova fase onde nós precisamos enxergar situações que nós estávamos até então obscuras, até então camufladas e que nós não percebíamos porque somos muito materialistas. E por sermos materialistas e nos dizermos espíritas, precisamos então entender de que forma nós, enquanto médicos espíritas e a sociedade como um todo, devem encarar esses momentos de transição. Quais são as mudanças que nós precisamos enxergar, né? Jung disse uma vez que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, acredito que nós estejamos neste momento de despertar. E para isso, eu gostaria de trazer um texto que está presente no Sermão da Montanha, para que a gente pudesse conversar a respeito. Eu vou pedir licença para vocês para ler esse texto. Ele é pequenininho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Comentando o tema, Allan Kardec inseriu em sua obra duas informações que vale a pena destacar, dada a sua importância.
O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, item 9. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Na mesma obra, o Evangelho, capítulo 24, item 4. Então, com essa luz que nós precisamos ser e ter para vivenciarmos esse novo milênio, essa nova era que está chegando, como é que nós podemos entender essa pandemia que nós estamos vivendo, esse momento de profunda interiorização que todos nós estamos imersos? Eu acho que dentro desse contexto das possibilidades dos indivíduos e os conflitos atuais, assim, eu vejo muito assim, os indivíduos como um grau de evolução surpreendentemente gigantesco em relação a poucos anos atrás. Assim. Meu filho e meu irmão e meu filho falam a mesma coisa que eu sempre achei muito curioso. Falam assim, mas continua acontecendo as mesmas coisas que aconteciam em 1800, 1900, as pessoas continuam se matando, se esfaqueando e tudo mais. E falam assim, mas eu tenho certeza que se as pessoas tivessem uma bomba nuclear em 1800, o mundo não existia mais. Então, assim, a gente tem um potencial de desenvolvimento gigantesco que a gente tem conseguido, apesar de não ser a contento, mas assim, a gente tem conseguido se desenvolver bastante, principalmente intelectualmente. A gente sabe que o desenvolvimento moral tende a ser mais lento, mas que esses potenciais ainda assim têm se desenvolvido, têm se manifestado de alguma forma. A questão realmente do potencial de uma forma como uma evolução moral ou emocional, talvez essa que eu vejo a questão dessa luz que não tem se manifestado muito bem ainda e que para mim ainda não vai acontecer tão rápido e num contexto de crise isso aí tende a ficar ainda mais evidente. Que é assim, que a gente ainda tem muita dificuldade em manifestar, em desenvolver essas potencialidades. Então, eu lembro também um desses estudos no Centro Espírita que alguém comentou sobre a questão do mundo de provas e regenerações. Nós estamos numa mudança para um mundo de provas e regenerações e provavelmente daqui a 200 anos, eu não acredito que seja tão rápido assim. Eu realmente, como falei, eu acredito no potencial do ser humano, vi uma grande evolução nos últimos 200, 300 anos, uma evolução gigantesca, mas não acho que a gente ainda vai conseguir uma mudança tão rápida para daqui a 200 anos. Eu colocava mais 500 anos aí, 600, estou sendo um pessimista em relação a isso. Mas eu ainda acho que esses potenciais, acho que essa luz ainda precisa ser trabalhada para que ela seja mais manifestada e infelizmente muitos dos irmãos na verdade não vão conseguir manifestar isso aqui. Eu ainda acho que ainda vai haver uma transferência de colégio, de um colégio para outro, de muita gente e infelizmente vai ser para um colégio pior. Mas a gente sempre tem
as duas formas de ver as coisas, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que grande parte da humanidade ainda não consegue manifestar isso e que o lado negativo das pessoas se manifestou também muito nesse ano, a gente vê que algumas pessoas conseguiram, dentro do processo de crise, acelerar o seu desenvolvimento e elevar ainda mais seu potencial moral e emocional. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado mais negro da coisa, lado mais sombrio das coisas ruins terem aparecido, muitas coisas ruins terem aparecido, muitas ações ruins terem acontecido, muitas ações boas e muito desenvolvimento também surgiu. Muitas pessoas aproveitaram a situação para galgar alguns degraus nessa escada evolutiva. Mas, enfim, eu vejo muito dessa forma essa questão da luz debaixo do alqueire. Eu estava até pensando nessa mensagem algum tempo atrás, muito nesse sentido, relacionando com as potencialidades de cada indivíduo. Eu acho que essa pandemia, ela realmente, como nós temos visto em palestras, digamos, espiritualistas, não só espíritas, ela foi necessária, está sendo necessária, como nós estamos falando aqui, para o desenvolvimento ainda maior da humanidade. Então, nós vemos quantas tecnologias estão desenvolvendo aparelhos, né, de respiradores para que sejam mais efetivos, até mais econômicos, e pesquisas na área da imunologia, isso nem se discute, que devido à pandemia, está tendo um avanço muito grande nessa área. E quanto às pessoas, se elas vão sair melhor, eu concordo com o Carlos Frias que alguns, mas não a maioria. O que acontece, por outro lado, de bom nessa situação, é que algumas situações familiares que estavam sendo empanadas, que estavam, como se diz, jogadas para debaixo do tapete, vieram à tona. E isso é necessário. Nós sabemos que se a gente passa por uma encarnação e não enfrenta o problema e resolve, se reconcilia, né? Isso não vai adiantar de nada a gente ter reencarnado. Então, embora as pessoas não tenham se melhorado tanto, não estão se melhorando, mas pelo menos elas estão enfrentando seus problemas. E quem sabe, paulatinamente, mesmo que seja muito lentamente, elas consigam melhorar. Uma pessoa amiga me falou que acha que pelo menos a parte de solidariedade, no sentido de ajuda mesmo, de doações, as pessoas melhoraram porque muita gente nem sabia da necessidade de algumas pessoas e que ficaram evidentes agora na pandemia. E aí essa pessoa falou assim para mim, inclusive, eu notei que eu tenho um potencial maior de ajudar, que o meu ganho, eu já ajudava algumas pessoas, mas devido a essa solicitação, eu observei que eu posso ajudar mais e que vai ficar ajudando mesmo que acabe a pandemia. Então, eu acho que existe essa de alguma forma, uma melhora. E esse desenvolvimento moral, que é mais lento, como o Carlos falou, é mais difícil surgir em 1 ano, 2 anos de pandemia. A gente sabe que muitas outras situações virão, ou particulares da pessoa, da família, da sua situação, ou geral, mas que justamente essas situações que são necessárias para a nossa evolução, nossa transformação.
E essa questão da luz, né, a gente não deixar debaixo do alqueire, é uma responsabilidade muito grande. E isso também, a pandemia trouxe essa questão aqui que está acontecendo agora. Nós talvez não, com certeza, nós estaríamos fazendo as nossas mesas redondas lá na sala do CRM, que presencialmente estavam indo cada vez mais pessoas, mas a abrangência de uma online, de uma mesa redonda, uma roda de conversa assim, em que o alcance das pessoas todas, principalmente no horário em que elas puderem, né, assistir. Quem não pode assistir ao vivo, vai ficar gravado. Então, essa é uma vantagem maravilhosa no sentido da divulgação, da doutrinação, do conhecimento da doutrina, e que é confortante, que consola, e que certamente tem ajudado muita gente. Isso que a doutora Ildete chamou a atenção, queridos telespectadores e internautas, nós estamos estreando com essa nossa atividade, em homenagem à coordenação da Patrícia Rose, nós estamos estreando, doutora Ildete, doutor Frias, doutora Kerli e Tati, um novo horário de nossas atividades. Nós estamos estreando agora o horário da quinta-feira, às 20 horas. E esse horário será o horário que passará a valer no mês de outubro. Então, a partir do mês de outubro, as nossas palestras elas migram de sábado, 6 horas da tarde, para as quintas-feiras, às 20 horas. E isso acontece por um motivo muito simples, não apenas pelo pedido do nosso público, como principalmente para que a gente possa facilitar para que mais pessoas possam estar em casa em um horário que possam nos assistir. Mas, bem, o que o Dr. Carlos Frias e a doutora Ildete colocaram, sucedendo a Patrícia, me chama particularmente a atenção para duas situações. Primeiro, eu não consigo contemplar que num planeta como o planeta terrestre, um evento cataclísmico como esse tem objetivos individuais. Eu acho que, a minha opinião, a Covid, ou a pandemia, ou pós-pandemia, ela não veio para que cada um de nós melhorasse, porque cada um de nós teria uma perspectiva diferente. Eu não vejo dessa forma. Me parece que pedagogicamente seria improdutivo. Então, me parece que aconteceu isto para que alguns instrumentos pudessem ser revitalizados. E entre esses instrumentos, a instituição lar, vejam, eu estou colocando, doutora Patrícia, doutor Frias, doutora Ildete, doutora Kerli e Tati, o lar como um ambiente onde a família vive. E a gente expande o conceito de família para todos aqueles que estão convivendo dentro do lar. Então, foi um momento em que a gente tentou, de alguma forma, eu analiso pedagogicamente, revitalizar a instituição lar. Porque já que a gente não pôde sair, a gente teve de ficar em casa. E ao ficar em casa, as inter-relações começaram a ficar mais fortes. As diferenças ficaram mais evidentes, proximidades também ficaram mais evidentes, mas, acima de tudo, a gente precisou trabalhar, doutora Patrícia, dentro daquelas diferenças, porque não havia fora. Nós estávamos todos dentro de um Big Brother que ninguém podia sair. Então, nesse contexto, me parece que o lar sai fortalecido. E agora a gente precisa saber o que o lar fortalecido pode gerar de trabalho individual. Então, eu veria, doutora Ildete, da seguinte forma, a senhora como professora, que a turma tem um assunto, e aí cada mentor, cada protetor, cada responsável por grupos vai estar agora mais solidificado para trabalhar com seus grupos menores, porque eu acho que é uma forma pedagógica muito mais útil de se trabalhar, porque quem trabalha com grupos menores, isto é, os lares, eles têm uma facilidade maior de entender as diferenças de cada um dos seus integrantes e de trabalhar dentro dessas diferenças para que se possa atingir um objetivo maior. Todos nós sabemos, enquanto médicos,
que uma segunda onda dessa pandemia, ou que outras situações semelhantes, a partir de agora, podem se transformar em situações possíveis. Então, a gente precisa entender que na próxima situação, a gente já vai precisar encarar, e, meus irmãos, eu não estou desejando que elas aconteçam, eu apenas estou colocando que nós precisamos estar preparados para elas acontecerem. Porque se elas acontecerem, nós não nos pegarão de surpresa e desprevenidos como nos pegou agora. No particular da luz, eu vejo que todos nós estamos abraçando a luz. Todos nós que nos dizemos trabalhadores da seara do Cristo, independente da rotulação, que me parece uma rotulação totalmente desnecessária, se dizer que é católico, que é protestante, que é espírita, que é religioso, que é não religioso, me parecem rótulos totalmente desnecessários, porque se você é trabalhador da obra do Cristo, essas rotulações não servem para nos unir, elas antes servem para nos apartar, e o objetivo é que os trabalhadores do Cristo estejam todos em comum acordo, porque o objetivo é irmanado para todos, aqui nós somos uma fraternidade universal. Nós sabemos que nós que estamos começando a tentar participar do grupo dos trabalhadores, porque nós não somos trabalhadores da última hora, doutora Kerry, nós estamos depois da última hora, a gente já foi pego lá no cruza, como minha avó dizia antigamente, nasceu de quinta para sexta, a gente está sendo pego ali no intervalo de um dia para o outro, então já passou da última hora. A gente precisa entender que nós estamos começando a ter contato com a luz. E todos, falo como oftalmologista, que durante muito tempo estão acostumados com a obscuridade, ao ter o primeiro contato com a luz, eles podem se estressar e imaginar, entre outras coisas, que tudo para trás estava errado e que todas as pessoas precisam encontrar essa mesma luz que eles, mas precisamos entender que cada um tem o seu tempo e que, eventualmente, a luz pode estar se manifestando de uma forma que seja incompatível para que os olhos de alguns a suportem, a tolerem, em virtude de estarem já há tanto tempo dentro da obscuridade. Me parece, doutora Patrícia, que nós precisamos, nesse momento, mais do que buscar a luz, porque a luz está presente, seja sob o alqueire, seja sobre o alqueire, porque a luz ante a escuridão ela vai sempre iluminar, qualquer mínimo facho de luz tem a capacidade de iluminar a escuridão mais profunda que existe. Então, tanto faz se está debaixo da mesa. Vamos falar na língua de hoje, gente. Alqueire é mesa, né? Mas o equivalente. Tanto faz se a luz está debaixo da mesa, se ela está em cima da mesa, ela vai brilhar. Lógico que se ela estiver em cima da mesa, ela vai ter, pelo seu campo, uma expansibilidade maior de brilho e de iluminação também. Mas, de uma forma ou de outra, ela vai brilhar. Então, eu acho que é muito importante agora a gente se voltar para que a gente abrace as nossas sombras, para que a gente acolha as nossas sombras individuais, e ao acolher as nossas sombras individuais, a gente entender que os irmãos de caminhada também têm as suas sombras. Então, ao entender essas sombras dos irmãos de caminhada, por abraçar as nossas sombras, que a gente possa entender que cada um está no seu tempo, e que é, sim, o tempo de germinação. A semente já foi plantada, nós somos realidades multimilenares. Nós não estamos surgindo pela primeira vez enquanto espíritos nessa reencarnação. E a mensagem do Cristo já nos foi sementada em outras encarnações passadas. Então, para aqueles que, como nós, estamos dispostos a serem trabalhadores do Cristo, é porque essa semente já está germinando. Então, a gente precisa encontrar também as formas de ajudar os demais a que eles encontrem também o seu processo de germinação, mas respeitando as individualidades de cada um. Então, me parece que nesse momento de pandemia, doutor Ivete, doutor Frias, nós tivemos, doutora Kerly, um grande momento de adubação da terra e de fertilização. Porque já que estivemos, durante um certo período de tempo, encaixotados, encalacrados dentro do ambiente do lar, não houve tanta dispersão dessas sementes. Então, a espiritualidade soube exatamente onde colocar os adubos necessários, os fertilizantes necessários,
na quantidade exata que cada um de nós, dentro dos nossos lares, precisava. Essa é a minha perspectiva. Boa noite a todos. Já falaram tantas coisas maravilhosas, né? Mas, assim, eu queria só complementar. O Frias falou de potenciais internos, o Amaral falou em lar. E eu queria dar a minha impressão, né, desse período de pandemia. É que, assim, muitas pessoas acham que com esse período de pandemia, a sua liberdade, houve um cerceamento, né, da sua liberdade, pelo fato de elas não poderem mais sair, né, ficarem mais em casa. Muitas pessoas reclamaram que realmente foi um incômodo, eu acho que para muitas pessoas ficar em casa. Mas aí eu fico pensando que, falando em casa, a gente não está acostumado a estar na nossa casa, porque a nossa casa é o nosso coração, né? Então, se você quer ter um pouco de paz e de liberdade, você tem que se voltar para dentro de você mesmo, porque a gente já nasce com esse atributo, né? A paz interna é um atributo da nossa alma. Então, a nossa casa é essa paz interna. E para isso, a gente tem que parar e nos voltar para nós mesmos, né? E eu acho que isso foi que incomodou muitas pessoas, porque as pessoas elas buscam muito a parte externa hoje. E essa parte interna, esse desenvolvimento interior, ele fica deficiente, porque nós somos muito seduzidos pelo externo, entendeu? Então, para o brotar dessa luz, como já se falou, que a luz ela fica embaixo da mesa, ou seja, embaixo da mesa quer dizer que a luz ela fica dentro de nós mesmos. Todos temos essa luz. Mas para que essa luz brote, a gente tem que ter esses momentos de interiorização. E isso a pandemia nos deu essa oportunidade de parar um pouco. E essa parada é muito importante para a nossa saúde mental. Porque a saúde mental, ao meu ver, não é só não termos um transtorno mental. A saúde mental é quando você é capaz de atender às demandas da vida com equilíbrio. Então, se você está muito fora de você mesmo, tem um momento que você vai se desequilibrar. Então, a gente tem que se voltar para dentro da nossa casa para termos esse equilíbrio. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nos fala da importância de nós termos essa vida interior, justamente para ocorrer o quê? Esse enraizamento, esse ancoramento dentro de nós mesmos, para que nesses momentos, como foi esse momento de pandemia, nós termos essa ancoragem que eles falam, né? Nos dá esse equilíbrio para suportar essas adversidades. Então, a saúde mental passa por isso, por esse equilíbrio. E para termos esse equilíbrio, é preciso que a gente esteja bem enraizado dentro de nós mesmos. É muito interessante esses olhares que vocês trazem, cada um de uma forma diferente, a gente falando a mesma coisa, porque como o Carlos falou, né, dos tempos que demora ainda algum tempo para que a gente possa colher os frutos, mudar de era, né, de planeta de provas e expiações para o de regeneração, mas eu posso afirmar para vocês com todas as letras que os tempos que nós anunciávamos, que eram anunciados, que iam chegar, eles já são chegados. Nós já estamos sentindo completamente as transformações. Inclusive, nas últimas reuniões mediúnicas que eu participei, já tinham espíritos falando que, para alguns espíritos, né, que já não estavam mais alinhados com a evolução do nosso planeta, eles já não podiam mais reencarnar na Terra. O planeta já estava fechado para alguns irmãos que já não tinham mais lugar nesse planeta. Então, nós estamos em franca mudança de era, né? E aí, realmente, a gente não vai poder fazer uma mudança em pouco tempo. Mas, como a Kelly acabou de falar, esse momento veio trazer luz para todos nós. Porque somente com a luz
aquele foco maior, né, jogando em cima de nós poderíamos enxergar o que nós precisamos mudar. Então, vejam como disse o Amaral, que nós ficamos voltados em nossos lares. Então, dentro dos nossos lares, realmente nós podemos observar o que precisávamos mudar ou o que precisávamos solidificar. Consolidamos muitas coisas, mas, infelizmente, muitos lares foram desfeitos. Por quê? Porque a verdade precisa vir à tona. E é essa luz, colocada no velador, que chegou até nós. Nós não podemos mais esconder sob o alqué os nossos defeitos. Chegou o momento do homem velho se transformar. E isso já temos 2000 anos fazendo essa evolução que hoje culmina com os tempos das verdades. Os tempos são chegados. Não podemos mais nos esconder, infelizmente ou felizmente, né? É preciso realmente nós nos defrontarmos, como o Kerli falou, com o homem que nós somos, né? Com o que nós temos, a nossa bagagem. Então, o que eu sou? O que eu tenho de verdade? Porque a gente usa muitos personagens para se relacionar com os outros e muitas vezes nós não percebemos quem de verdade somos. E nesse momento em que nós estamos atravessando e que nós precisamos nos confrontar com os nossos defeitos, estão surgindo cada vez mais ansiedades, depressões, pânicos. A gente tem visto isso com muita frequência. Por quê? Porque nós não podemos mais nos esconder. Os nossos esconderijos hoje, eles foram todos retirados de nós. Porque a partir do momento que a pandemia nos fez encararmos-nos frente a frente e com os nossos entes mais próximos, nós fomos realmente enxergar quem nós somos, né? Quem é o outro, como eu me reflito no outro, como eu me relaciono com aquele que está próximo de mim, e que Deus nos coloca muito próximo para que nós possamos ser instrumentos de aperfeiçoamento de forma mútua. Então, o outro se reflete em mim e vice-versa. E aí, nesse momento, a gente não dá conta do que a gente está vivendo. E aí surgem esses conflitos, né, psíquicos, emocionais, muitas vezes culminando nos transtornos mentais. Como bem disse a Kerli, a saúde mental, ela se reflete de uma forma integral quando a gente consegue dar conta dessas demandas. Mas quando a gente se vê muito estressado, né, quando a gente está ali naquele momento que nos exige muito, a gente vai ter que aparecer com o que nós temos. E quando o que nós temos não é satisfatório para nos manter nesse equilíbrio psíquico, a gente vai aparecer, então, o que nós temos a tratar, a alinhar, né? Porque nós não podemos entrar numa nova era com o que nós temos de ruim. É o famoso, como tem uma passagem no Evangelho, que ele diz que nós precisamos estar com, se eu não me engano, como se fosse uma roupa de noiva, que eu não lembro agora o nome, né? Nós precisamos estar renovados. Se nós não estivermos com essa roupagem, nós não adentramos um novo planeta. E aí a gente vê que nós estamos sendo exigidos, foi um momento de estresse para todos. E aquela história, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, a vida vem, subverte tudo e a gente vê que não sabe nada. Né? Nós estamos surpreendidos, como naqueles jogos de videogame, que quando a gente já sabe tudo, a gente precisa mudar de fase e mostrar, então, uma nova inteligência, um novo comportamento. Né? É claro que ganhamos muito, como disse o Dete, né? Ganhamos muito na parte científica, na parte laboratorial, né? A ciência que já estava longe, ela se tornou ainda mais profunda, mas o que nós hoje precisamos, enquanto seres, é trabalhar a parte moral, né? A parte espiritual. E eu vejo esse momento como um convite, porque estávamos todos, como disse Amaral, encalacrados, né? Ali debaixo escondido, debaixo do alqueire. A gente conseguia levar a vida de uma forma em que eu vou dando um jeitinho daqui, eu vou fazendo aquilo ali, não nos encontrávamos no lar, como o Kerli falou, e a gente ia
passando, ia vivendo, ia se escondendo, mas hoje não é mais possível. A verdade tem que vir à tona, né? E é para isso que nós estamos aqui. E aí tem uma passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, naquele capítulo 13, que eu acho lindo, que diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Então, esse momento de verdade, né, que o Pai nos convoca, é que está nos trazendo todo essa efusão, né, essa confusão que nós estamos vivendo. E consoante a isso, eu queria escutar meus irmãos para falar sobre esse momento de transição da criança para o homem. Oi, Patrícia. Assim, a primeira coisa, o que me chamou a atenção aqui, uma coisa que tu comentou, é que tu já tem informações de bastidores, o que está acontecendo. Achei interessante isso, que tu já sabe, tu tá sabendo já adiantado como é que as coisas estão acontecendo. Isso é legal. Então, eu estava altamente pessimista, contando com uns 500, 600 anos, a gente se lascando ainda, até as coisas começarem a melhorar alguma coisa. Se tu descontar uns 300 anos disso para mim, eu já vou ficar bem feliz. Então, se os espíritos estão se comunicando nesse sentido, eu já fico mais otimista. E eu lembro esse processo de mudança do mundo. Eu lembro uma palestra do Alberto Almeida, que ele falava que quando os pais tinham um filho, sempre ficava naquela empolgação: oh, meu filho, acho que ele tem alguma coisa diferente, ele deve estar vindo de um plano superior, provavelmente deve estar vindo, pelo menos do nosso lar, ele deve estar vindo. E aí o Alberto Almeida falava para ele: está vindo lá do umbral, lá do fundo, mais fundo do umbral agora. Mas como tu tá me trazendo essas informações, eu tô contando que a minha filha de 3 meses, se ela tá vindo agora recente e já tá tendo esse processo de mudança, então talvez ela esteja vindo de um plano espiritual mais elevado e não vai me dar muito trabalho. Mas esse processo de evolução moral, de evolução emocional, mental, que como todos já comentaram aqui, que ele é um processo bem trabalhoso e que precisou ser revisto muito, talvez com mais ênfase durante esse período agora, como existe uma associação dele com, obviamente, com a parte espiritual. Então, eu não coloco só como com espiritismo especificamente. Então, assim, a gente já temos trabalhos mostrando relação entre saúde mental e espiritualidade mais desenvolvida. Então, não necessariamente, novamente, não necessariamente espiritismo, porque o Kardec sempre chamou atenção em relação a isso. Não é necessariamente espiritismo. Então, espiritualidade é questão de fé, é questão realmente de um processo de desenvolvimento moral, na crença em algo superior, entendeu? E sentir esse apoio em algo superior. Então, isso já foi demonstrado cientificamente, um monte de trabalho de psiquiatria, inclusive a Associação Americana de Psiquiatria tem considerado isso como um fator importante no acompanhamento dos pacientes, essa espiritualidade. E, ao mesmo tempo, quando a gente se volta para o espiritismo, sim, mais especificamente para o espiritismo, a gente relembra que a gente nunca está sozinho. Então, que é extremamente prepotente da nossa parte a gente achar que a gente está conseguindo fazer algo, a gente está conseguindo conseguir esses processos de melhora, conseguir corrigir defeitos, ou minimizar defeitos, pelo menos, e ampliar nossas qualidades, que a gente está conseguindo fazer sozinho. Então, que a gente sempre tem associado a isso um auxílio espiritual. Então, tem sempre alguém trabalhando com a gente. E que a gente deve lembrar disso também nesses processos de saúde mental, obviamente. Então, não apenas nos momentos de crise, a gente deve lembrar que a gente, no nosso dia a dia, mesmo em uma situação corriqueira, normal, que a gente, todo dia é um momento de crescimento, é um momento de melhora, e que a gente sempre tem alguém
que se dispõe a nos ajudar quando nós abrimos as portas para isso, e que também, por outro lado, nas situações de crise e dificuldade, também se coloca à disposição para ajudar, e temos o outro lado da moeda, em situações de dificuldade, também a intervenção espiritual de uma forma negativa. Então, eu acho que a Patrícia deve colocar para desenvolver isso mais à frente, mas assim, quem discute muito isso é a própria Joana de Ângeles, quando começa a fazer associações entre os processos psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, ansiedade e quadros obsessivos, quadro de influência espiritual. Então, o que eu acho importante, muito importante, é da gente ter sempre isso em mente, assim, da gente que processos aqui no nosso mundo, a psicoterapia é sempre importante, o processo, a psiquiatria, como já foi falado, então que existe muito preconceito em relação ao acompanhamento psiquiátrico, outras terapias alternativas, meditação, yoga, então que tudo isso são formas de nos ajudar nesse processo emocional e mental, mas que a parte de espiritualidade e espiritual está sempre associado 24 horas por dia nesse processo também. A gente, se for pensar no conhecimento, nós não somos mais criança, de ter... nós já tivemos a oportunidade de ler teoricamente, né, muita coisa. Não somos mais crianças. Na parte moral é que a gente tem que falar que ainda estamos, digamos, engatinhando, com um esforço muito grande para levantar, e nós vimos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no Livro dos Espíritos, quando pergunta, né, se nós já, como é que se reconhece o homem de bem, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo esforço que ele faz para se melhorar. Então, esse esforço que a gente faz para se tornar, de sair da fase infantil nessa área moral. E toda a nossa trajetória, como a gente sabe, os traumas, todos os problemas que a gente passa, eles ficam no perispírito, que é a parte imaterial e que tanto precede, modela e faz com que o espírito funcione, ou seja, o espírito lança a mão das nossas memórias no perispírito para mover e causar acaba causando os danos ao nosso corpo físico, como também as nossas boas ações. Nós temos essa responsabilidade muito grande por termos o conhecimento, de levantarmos mais cedo possível. E tudo isso envolve a nossa saúde mental, que, como Kelly falou, não quer dizer que saúde mental seja a ausência de uma doença que esteja lá no CID-10 ou no DSM-5 do Manual de Psiquiatria. A saúde mental, inclusive a Organização Mundial de Saúde, nem define, porque vai depender justamente das crenças, dos objetivos, do país, da vivência, né? Você ter uma visão de que algo é anormal ou não. Claro que do momento em que ocorre o desequilíbrio mesmo, total, aí sim existe uma ausência da saúde mental. Mas, como Kelly bem falou, nós, no dia a dia, diante dos problemas, das tribulações, nós podemos ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ocorre justamente por causa das nossas marcas que nós temos e que nós não cuidamos, e que para isso que nós estamos aqui encarnados, para cuidar dessas marcas, dessas mazelas, de reconciliar com as pessoas que são colocadas na nossa vida, porque certamente
aqueles que nos causam mais transtornos, eles estão ali para nos disciplinar e nos educar. Então, essa transformação da criança em adulto, e deixar, né, paradoxalmente, deixar o homem velho no sentido de nossas imperfeições e tudo mais de ruim que nós já fizemos ou trouxemos conosco, isso tudo passa pelo equilíbrio que nós possamos ter através do conhecimento. E aí vem a questão da fé. A fé trazendo de uma forma da espiritualidade, como o Carlos falou. O Harold Kenning, que é lá da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que é o médico que mais estuda, mais faz publicações sobre espiritualidade e saúde, ele tem muita coisa sobre saúde mental, e esses estudos que Carlos falou realmente são muito bons no sentido de nos esclarecer que a pessoa que tem a espiritualidade, que é justamente que acredita que exista algo maior, que tenha crença na vida, que tenha objetivo, que tenha respeito ao próximo, independente de religião, essa pessoa consegue ter um equilíbrio mental muito melhor, e mesmo vindo os gatilhos, mesmo que essa pessoa tenha uma tendência genética e que venha o gatilho para que ela desencadeie o desequilíbrio emocional, ela poderá perfeitamente enfrentar a situação com todo o equilíbrio. Ouvindo vocês falarem a respeito de maturidade, passagens, ritos de passagens ou rituais de passagens, me vem muito da neurofisiologia. Meus irmãos, de uma forma grosseira, nós podemos dizer que, grosso modo, nós temos um cérebro primitivo e um neocórtex. Essa formação primitiva nossa do sistema nervoso central, ela está presente conosco desde o surgimento da espécie. Então, nós já temos 700 milhões de anos nessa brincadeira, doutora Idete, do cérebro primitivo. O neocórtex é um avanço, é uma conquista muito recente nessa evolução filogenética da gente. E esse neocórtex é que oferece para a gente essa análise crítica consciencial. Então, todas as vezes que eu vejo esse debate do homem velho, doutora Patrícia, e o homem novo, me vem, na verdade, essa luta dos nossos sistemas nervosos centrais. O primitivo versus o neocórtex versus o primitivo. Aristóteles diz que a repetição é a segunda natureza do homem. Então, nós tendemos a ter aquilo que se chama de pensamento piramidal, que é um pensamento repetitivo, doutora Kerli. É um pensamento que usa o mínimo de energia mental com o máximo de resultado, de desempenho, porque vocês sabem que pensar, vocês sabem que usar as energias do intelecto gasta muito do que poderia ser consumido por outras partes do nosso corpo. Então, nesse sentido, é muito mais econômico para o sistema cerebral aquilo que a doutora Patrícia colocou, que a gente tenha as mesmas respostas, independente das perguntas. Quando chega um momento de crise, e essas mesmas respostas já pré-elaboradas, aquelas respostas, doutora Kerli, do tempo que dizia assim, desde o tempo de papai e mamãe era assim, na minha infância era assado, então eu vou tender a repetir padrões, sem entender que o mundo está girando, o mundo está passando para outros patamares. A gente precisa entender que o movimento de rotação e de translação da Terra não é bonitinho, igual a gente aprendeu na escola, que volta sempre para o mesmo lugar. A gente está, na verdade, elipsando. Então, o movimento acontece, mas nunca se volta para o mesmo lugar. A gente vai girando em eixos, que vai fazendo com que o próprio planeta não volte para o mesmo lugar físico do lugar anterior. Então, esse processo que os americanos chamam de coping, é que a gente precisa desconstruir um pensamento, ressignificar
e depois reconstruí-lo, é, na verdade, toda a luta da reforma íntima. É, na verdade, toda a luta do homem novo contra o homem velho. É, na verdade, aquilo que o Cristo Jesus nos traz com o seu evangelho, 2000 anos atrás, que é para a gente combater, doutora Kerly, doutora Patrícia, doutor Frias, 700 milhões de anos do cérebro primitivo. Então, para nós é muito mais fácil nós repetirmos atos, porque isso faz parte de uma espécie de economia desse pensamento piramidal. O que o Cristo nos traz é uma ruptura absoluta desse pensamento piramidal, porque quando ele insere a perspectiva do amor sobre todas e quaisquer perguntas anteriores, porque, voltando às palavras da doutora Patrícia Rose, nós já temos, é o cérebro antigo, é o homem velho, é o cérebro primitivo. Nós já temos, doutora Kerly, doutora Wildete, respostas prontas. Podem chegar perguntas novas, mas a gente já tem as respostas prontas. A partir do momento que o Cristo Jesus nos traz o ingrediente do amor, a gente precisa compreender que o sistema anterior, o sistema velho, o homem velho, ele não é mais, doutora Patrícia, operacional. Porque quando chega esse upgrade, quando chega essa atualização do programa, ele não vai mais conseguir rodar nas máquinas anteriores. A atualização do programa chega como se fora no computador, e o computador, que somos nós, precisamos estar adaptados para receber essa atualização. Porque não chegarão agora, doutora Kerly, doutora Patrícia, doutora Idete, doutor Frias, não chegarão mais perguntas para nós. Chegarão para nós situações e nós precisaremos administrá-las. Então, o processo agora é um processo de aprender a aprender. A gente precisa descaracterizar, e isso a física chama de impermanência, a gente precisa descaracterizar o que não mais serve. O doutor Frias colocou, junto com a doutora Patrícia, que tem muita gente que não vai mais se encaixar aqui no processo. Isso não é mal, isso é física. A vibração começou a chegar em outra frequência. Então, se eu estou num outro padrão de frequência, eu não me sintonizo mais. Aí não tem culpabilidade, aí não tem castigo, aí tem física. Aí é com semelhante, é semelhante atraindo semelhante. Então, aqueles que desejarem, e eu insisto em dizer que isso não é mérito, isso é momento, isso é escolha, é o que nos é confortável. Também que fique claro que aqui não tem nenhum santo. A gente não está fazendo essa opção porque nós somos seres de luz. Nós estamos fazendo essa opção, doutores, porque a gente já está com as costas quentes. O couro já está curtido de tanto a gente dar murro em ponta de faca. Então, como a gente já está todo dolorido, a gente percebeu o seguinte, o jeito agora é aceitar o que o Mestre Jesus nos trouxe. Mas isso não está acontecendo porque nós somos seres avançados de luz, só está acontecendo porque a primeira prerrogativa em qualquer dos sistemas nervosos é a prerrogativa de sobrevivência. Então a gente está querendo sobreviver. E se a gente continuar a ser o homem velho, nós não vamos mais nem ter lugar aqui e nem vamos conseguir sobreviver, porque isto aqui vai ficar hostil para a nossa vida. Então, a reforma íntima que Kardec nos traz, eu analiso sob o ponto de vista da neurofisiologia como o neocórtex redimensionando, remodulando o sistema nervoso primitivo, o cérebro primitivo. Então, a gente vai ter... Doutora Patrícia, nós somos do tempo da fita cassete. Eu não sei se a senhora se lembra disso, mas quando a senhora era criança, tinha fita cassete. A gente vai ter que rebobinar a fita cassete toda. Vai ter que desgravar para poder gravar outras coisas. Porque não vai rodar mais no aparelho. Jogar fora. Com a programação anterior. E ao não rodar mais no aparelho com a programação anterior,
Não há, vejam, meus irmãos, não é uma questão de escolha. Nós não estamos escolhendo trabalhar na seara do Cristo. Nós estamos entendendo que este é o único caminho possível. Porque se a gente não quiser acompanhar isto, e não é mal, e não é errado, a gente precisa entender que a gente vai acompanhar isso em outro playground. Porque aqui já deixou de ser jardim de infância. Ao passar a ser um planeta de regeneração, nós estamos entrando na educação infantil, meus irmãos. A gente está saindo da pré-escola. Deixa eu passar a palavra para a doutora Kerr, que eu já falei demais. Eu só achei interessante essa tua frase de atualizar para sobreviver, né? Eu achei bastante interessante. E eu acho que o desafio de hoje, principalmente para quem tem criancinha pequena, Frias, que está aí com uma linda de 3 meses, é assim, como é que eu vou direcionar esse ser nesse mundo para que ele cresça com saúde mental? Às vezes me veio essa questão, né? Porque hoje são muitos os estímulos, né? Os atrativos externos são muitos. E se essa pessoinha não for direcionada, não for bem direcionada, ela vai se perder, ela vai se desequilibrar. E o Amaral falou em Jesus, Jesus era muito atual, né? Jesus cansou de nos dizer, tipo assim, o reino de Deus está dentro de vós. Quando os discípulos perguntavam quando é que ia chegar esse tal desse reino de Deus, que eles não entendiam nada, né? E várias passagens da Bíblia ele disse, o reino de Deus está dentro, acho que ele foi até chato em repetir isso. Dizendo que você realmente teria que... Eu até acho que a chave mestra do que ele falou, do que é a verdade, é o autoconhecimento. E ele falou tantas vezes disso, né? E hoje, eu acho que até depois que as pessoas saíram mais um pouco dessa pandemia, eu acho que os consultórios de psicólogo, de terapeuta, eu acho que encheram, porque eu acho que as pessoas, elas notaram que não foram bem, não estão bem. E aí, os relatos que eu tenho, até de pacientes psicólogos, de pacientes terapeutas, é que a demanda por esse serviço está muito grande. De uma certa maneira, isso é bom, né? Porque assim, as pessoas elas estão começando a despertar. Então, veio a crise, que não foi só externa, foi uma crise interna, e aí elas estão perdendo, eu acho que estão perdendo esse medo de procurar ajuda, estão perdendo o medo das terapias. Eu sou, assim, um amante de terapia, eu acho que as terapias, elas ajudam a gente a crescer muito, tá? Eu realmente sou adepta, não faço terapia por nenhum problema. Eu acho que a terapia ela é uma ferramenta básica nesse processo de autoconhecimento. Eu adoro, recomendo, acho que ajuda a gente a trilhar, dar passos fortes, né, dar passos firmes, dar passos mais equilibrados. E com relação a essa questão da criança para o adulto, eu acho que os pais eles têm que ter esse equilíbrio, para que a criança veja esse equilíbrio e imite esse equilíbrio. Tanto a gente já falou nas nossas reuniões, que os nossos filhos, eles veem, o melhor que eles veem dos pais é o exemplo. Então, o exemplo de pais equilibrados, eu acho que é tudo para a criança. E eu acho que a base, isso é a base da saúde mental dos nossos filhos, é ver o nosso equilíbrio. Eu, escutando o Kerly, me lembrei de uma passagem com a minha filha, em que nós estávamos no shopping e eu tinha deixado o celular em casa. Ela precisava ir ao banheiro e ela disse assim, mamãe, como é que eu lhe encontro? Eu disse, eu não trouxe celular, Luana. Ela disse, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu disse, como a gente fazia antes, né? Ela disse, eu não sei, eu não sou da época que não tinha celular. E aí eu fiquei pensando que os tempos realmente mudaram muito, e a gente pode ver como a evolução está se dando de uma forma mais rápida, no sentido físico, propriamente falando, que antes, eu acredito que os tempos da minha avó, para mim, houve mudança, claro, como sempre, mas não eram mudanças
tão significativas como a gente vê hoje entre gerações alternadas. Né? Hoje você vê que são coisas completamente diferentes. Você vai procurar um disquete, talvez meus filhos nem saibam o que é disquete. Né? E olha que não faz tanto tempo assim. Então, a gente vê que essas mudanças, realmente, elas têm esse propósito de nos convocar a sair do lugar comum, né, para que a gente possa, então, se reinventar, né? Essa palavra lembra muito você, Ildete, se reinventar, ressignificar as nossas vivências. E eu acredito que o momento nos obriga a isso, como bem falou o Amaral, é a questão física, a gente não tem mais a opção de voltar para o mesmo lugar, agora é seguir em frente, a gente tem que ir para frente, não tem jeito. E eu folgo muito em saber que os consultórios terapêuticos, né, que estão buscando esse autoconhecimento, eles estão sendo bastante demandados, porque eu acho que é isso. Sem o autoconhecimento, a gente não tem como se enxergar e se curar das nossas mazelas psíquicas, emocionais, que, como disse a Ildete, ficam marcadas, gravadas no nosso perispírito e tanto nos trazem essas situações que precisam ser resolvidas e que todas as vezes que a gente fica adiando essas resoluções, elas ficam batendo a nossa porta, né, reclamando que tem que ser equacionadas. Então, seja com quem for, eu volto a dizer, né? Não adianta a gente pensar que está abandonando um problema quando a gente vira as costas. A gente está, no máximo, adiando a situação. Porque não é fugindo que a gente resolve. O Cristo mesmo disse que nós não sairíamos daqui enquanto nós não nos resolvêssemos, enquanto não pagássemos o último ceitil. Então, isso é muito importante para a gente. Eu adorei conversar com todos vocês, acho que a hora já está adiantada, acho que a nossa conversa foi maravilhosa, né? E a primeira de muitas, com certeza, acho que nós precisamos debater essas questões morais e espirituais como prevenção aos nossos conflitos psíquicos, como forma também da gente lidar com todos eles, porque eles atravessam as nossas vidas desde sempre, e muitas vezes nós nos sentimos solitários nas nossas dores, porque achamos que é só conosco que elas acontecem. Então, eu queria colocar aqui, né, desmistificar, que todos nós, em maior ou menor grau, maior ou menor proporção, a gente passa por momentos difíceis, seja com nossos filhos, seja com nossos cônjuges, com nossos pais, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para crescermos. E todos os outros que estão no nosso caminho e vice-versa, eles são personagens que Deus coloca em nosso caminho para que nós possamos, então, fazermos o nosso crescimento espiritual e moral. Então, são instrumentos de aperfeiçoamento que temos em nossas vidas, graças a Deus. E quanto mais problemas nós temos, mais chance nós temos de elaborar e de crescer. Né? E então eu fico muito grata de vocês estarem aqui dando essa contribuição desse momento, louvo a Deus por isso, e peço ao Amaral que possa fazer o fechamento do nosso momento com a oração. Na verdade, doutora Patrícia, nós que agradecemos pelo convite da senhora desde o momento inicial. Nós temos absoluta certeza, absoluta convicção de que esse bate-papo, essa mesa redonda, essa roda de conversa de saúde mental seria de enorme proveito para todos os encarnados e desencarnados que pudessem estar presentes. E apenas relembrando, a senhora quis colocar essa situação da sua filha, que não conhecia o período de tempo de antes do celular, que todos nós sobrevivemos à manga com leite. Né? Todos nós comemos manga com leite, e na nossa geração, inclusive, os nossos filhos tomam sorvete de manga e gostam muito, que é justamente manga com leite. Então, não vai ser essa pandemia, para quem já sobreviveu a comer manga com leite, que vai ser o nosso ponto final da trajetória. É só mais um. Mais para adiante, a gente vai estar tomando sorvete de Covid-19. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela espiritualidade, através da espiritualidade benfazeja, que nos assiste e que nos permitiu esse breve momento em que estivemos todos aqui irmanados em prol da transmissão, da ressignificação e do entendimento da mensagem evangélica do Cristo Jesus. Abençoe-nos, Senhor, a todos,
que estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, em especial ao público que está nos assistindo, a quem solicitamos, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas graças, e a todos os integrantes dessa mesa, bem como as suas famílias, carnal e espiritual. E desde que vos fala, Senhor, peço que subtraia das minhas bênçãos diárias, tal como Bezerra de Menezes diz, em prol de todos os irmãos que sofrem, por quaisquer que seja o motivo, em qualquer dos planos da vida. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Toda a nossa gratidão é pequena ante vocês estarem aqui conosco, encampando esse novo projeto, esse novo desafio da AME Maranhão. As rodas de conversas, mesas redondas de saúde mental vão persistir. Estamos inaugurando hoje esse horário de quinta-feira às 20 horas e a partir do mês de setembro teremos em todas as quintas-feiras, perdão, a partir do mês de outubro, desculpem, nossos horários serão sempre às quintas-feiras às 20 horas, mas vocês poderão assistir, como o Dr. Odete colocou, a qualquer tempo a nossa programação, e lhes convidar para que no próximo sábado nós vamos ter a presença do Dr. Roberto Lúcio, da AME Minas Gerais e da AME Brasil, que vai nos brindar com uma palestra excepcional. Será a nossa última palestra dos sábados às 6 horas. Muito obrigado a todos e um beijo no coração de vocês, o coração perispirítico e o coração físico também. Obrigada.